Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, sempre de bem com a vida. Bom, nós vamos falar sobre política, vamos continuar a nossa conversa sobre o fim dessa polarização e também a gente tem que observar aí uma terceira via. É interessante, é importante a gente pesquisar e torcer para que surja um candidato para quebrar essa polarização, entre aspas, polarização, porque não é uma polarização, é que os dois grupos se retroalimentam, então eles fazem de tudo, fingem que são inimigos, mantêm o mesmo sistema, o mesmo modelo econômico, e o povo continua sofrendo, mas isso é interessante e que eles fiquem se alternando no poder, né? Então, um vai prejudicando para um lado, prejudica para o outro, né? Aí o povo em si não consegue ter os benefícios, mas mesmo assim você continua mantendo essa postura de uma rivalidade que, na verdade, não é uma rivalidade, é uma questão que você mantém o mesmo sistema e não melhora a vida do povo. E essa opção, ela seria o Ciro Gomes. Eu estou muito contente porque desde quando a gente começou a falar sobre o Ciro, a gente observou que houve um interesse por parte do público e mesmo assim nós também já tínhamos detectado que com essa pseudo-polarização e esses dois grupos, as pessoas buscaram se interessar pelo Ciro, realmente pela sua proposta. Ficou aquele sentimento igual ao do Enéas, pô, o cara era inteligente, só que o Enéas infelizmente faleceu, o cara era inteligente, a gente poderia ter votado e não votou, né? Só que hoje não, hoje o Ciro Gomes também está com esse mesmo requisito. As pessoas vão lá, procuram o Ciro, a gente poderia ter votado nele e não votamos, mas graças a Deus que o Ciro está vivo, está aí. A questão toda é que o Ciro Gomes, ele recebeu a proposta do PSDB, do Aécio Neves, para que ele pudesse vir como candidato pela quinta vez ao Palácio do Planalto, mas o que existe de fato também é um projeto do Ciro Gomes lá para o seu estado do Ceará, em um projeto que está muito bem desenvolvido e consolidado. Mas o Ciro Gomes falou que ele vai dar a resposta dele em 16 de maio. Então saberemos se ele vai vir como candidato a presidente ou a governador do estado do Ceará. Na minha visão, porque eu vi a palestra do Ciro Gomes, como sempre, muito, muito inteligente, ótima, esclarecedora, é o político diferenciado que nós temos hoje, desses caciques aí que estão aí, é o Ciro Gomes. Ainda bem que o Ciro ainda está aí. Então, quer dizer, muito inteligente, conhecedor realmente do sofrimento da população e interessado em trazer propostas e projetos, tem planos para isso, tem projetos tanto para o estado do Ceará, como também tem projetos para o Brasil. E agora, de volta à sua casa, o PSDB, um partido também estruturado, que ficou durante um bom tempo, né, por 30 anos, administrando São Paulo e também por 8 anos administrou o Brasil, 8 ou vamos botar 10 anos, né, com a gestão do Itamar Franco e também do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que a gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando a gestão é passada ao PT, ao Lula, Lula não herdou uma herança maldita. Pelo contrário, ele herdou um país, sim, estabilizado, já com um plano real em andamento, e toda aquele cenário caótico que foi deixado pelo governo Fernando Collor de Mello, então o Itamar Franco e depois o Fernando Henrique conseguiram dar uma boa estancada, né, naquela inflação, naquela tragédia econômica que nós estávamos vivendo. Então é lógico que o Lula pegou um país bem mais encaminhado
quando o Fernando Henrique passou a faixa para o Lula. Bom, aí o que acontece? Então nós temos esses períodos de boa gestão do PSDB. 10 anos vão botar com Fernando Henrique e Itamar Franco, né? E depois também lá em São Paulo. E também por onde o PSDB passou, quando administrou também o estado do Rio de Janeiro, com Marcelo Alencar, foi também um bom governo do ex-governador Marcelo Alencar. Então é um partido estruturado, que tem intelectuais orgânicos, tem uma estrutura, pode dar suporte, pode dar apoio, com certeza, ao Ciro Gomes. E não podemos esquecer do Tasso Gereissati, né? Que é um dos grandes nomes do PSDB. Então, o que acontece? O Ciro Gomes, como tem projetos e ainda está em um partido que também tem uma estrutura, logicamente que seria uma ótima para o Brasil para sair, né, desse sistema que nós estamos vivendo, desse engano, dessa pressão, dessa taxa de juros que nunca diminui, pelo contrário, ela é muito ruim para a população, é uma taxa de juros que vem achatando a economia, impede do país avançar, impede do país crescer. E é como o Ciro falou, se o Fernando Haddad quisesse, ele como ministro da Fazenda, na época ele poderia ter demitido ou fazer com que o Campos Neto pedisse para sair, mas o Campos Neto saiu e o que entrou, que foi um candidato do PT à presidência do Banco Central, continua mantendo essa taxa de juros nesse valor que está aí, né? Nessa taxa que está aí. Então isso é muito prejudicial para o país. Então precisa alguém para romper, para acabar com isso e botar o país nos trilhos e dar um fim, né, a essa taxação, a esse achatamento econômico que nós estamos vivendo, que impede o país de crescer e você não gera emprego. E o Ciro Gomes é essa pessoa, né? É essa pessoa. Ele demonstrou isso por onde ele passou em outros partidos, que ele sempre teve um projeto de governo. Mas pena, né? Eu acredito que o Ciro, no dia 16, vai chegar e vai confirmar que ele vai ficar como para-governador do estado de São Paulo, do estado do Ceará, até porque lá já está todo mundo encaminhado, a população, as pesquisas dão a vitória ao Ciro Gomes, pode botar o Eumano, né? Pode botar também lá o outro candidato lá, que não tem jeito, o Ciro Gomes vai vencer, né, os candidatos lá do PT. Isso é o que a própria pesquisa está mostrando. E também o Ciro tocou lá no assunto que hoje a população do Ceará está vivendo muito, que é a questão da segurança, né? Então, quer dizer, ele mostrou um projeto para que o estado do Ceará volte a ter segurança, ser um estado seguro. Então, acredito que esses projetos, que toda essa dinâmica que foi criada lá, ela terá que ser levada à frente, porque se o Ciro abandonar, né, esse projeto do Ceará para poder se candidatar à presidência da República, eu acho que ele vai frustrar e muito o povo do Ceará, que está dando a ele, né, novamente a chance, porque na última eleição ele ficou em terceiro lugar lá no seu estado do Ceará, e agora nas pesquisas, ele vem como primeiro lá no Ceará. Então, quer dizer, eu acho que ele não vai deixar o povo frustrado, que está com uma expectativa muito grande sobre a sua candidatura. E, poxa, ele já está falando já praticamente como o governador, né, do Ceará. Ele falou sobre o projeto da segurança e o pepino que ele vai pegar, né, o pepino que ele vai pegar na segurança, e falou também que está sofrendo umas ameaças, né, por parte lá das organizações criminosas, porque sabe que com ele, logicamente, a situação vai ficar diferente do que está agora lá no Ceará. Então, mas vamos aguardar até o dia 16 para ver qual vai ser, né, a decisão do Ciro. Se ele vai vir como candidato a presidente da República pela quinta vez, ou se ele vai aceitar lá o projeto do Ceará, vai ser candidato a governador lá do Ceará e vai vencer, né, a dupla lá, Camilo Santana e o Eumano, porque é a dupla do PT. E ali o Ciro Gomes está muito, mas ele está muito desejoso e está muito interessado em derrotar o PT no seu estado, lá no Ceará. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.